Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade e a confiança do nosso pastor. Mas vamos ao que interessa nesta noite. Vocês vieram aqui para ouvir a palavra de Deus. E eu sei que o Senhor falará com pessoas hoje aqui. Nós temos várias faixas etárias aqui, de idosos a adolescentes, jovens. O que eu quero falar hoje aqui é um assunto muito sério, porque ele diz respeito muito à prática da vida cristã. E não tem coisa pior do que o cristão que não conhece sua identidade, não sabe o que ele está fazendo aqui, não sabe quais são os recursos que o Evangelho traz para que ele tenha uma vida espiritual saudável. E a grande pergunta de ouro que todos os grandes pastores e projetistas de igreja fazem é: por que as pessoas abandonam a fé? A grande pergunta que é feita durante toda a história da nossa igreja é: por que as pessoas entram para a igreja, começam uma caminhada cristã, mas abandonam a fé no meio da caminhada? E essa é uma pergunta muito difícil de se responder, porque ela tem várias respostas. Mas ela sempre tem um único segmento. Primeiro, a forma como Deus se revela para nós de forma salvífica. O indivíduo ele só é salvo quando Deus decide se revelar a ele e ele é salvo. Essa revelação salvífica, que na teologia nós chamamos de revelação especial, ela acontece de forma muito diferente na vida de todo mundo. Para alguns, a experiência de salvação ela é rápida e imediata. Ele aceita Jesus e experimentou de fato um novo nascimento. Na vida de outras pessoas, não. Isso se dá através de um processo. A pessoa entra para a igreja e ele demora um tempo até ele experimentar de fato, a conhecer o Senhor, a reconhecer sua graça, a sentir-se um salvo, a se identificar como um cristão de verdade. É muito peculiar. Deus, ele trata da vida de cada um de forma muito individual. Existem pessoas que é liberta do vício na hora. Era viciado em drogas, viciado em cigarro, em cachaça ou alguma coisa, e aceitou Jesus, e a partir daquele dia, nunca mais. Nós conhecemos testemunhos assim. Para outras pessoas, não. Há um processo. É devagar. Porque Deus ele se revela de forma salvífica, muito peculiarmente na vida de cada um. É verdade que muitos, não poucos, adentram a igreja e nunca experimentam uma experiência de salvação. Existem pessoas que passam meses, até anos, nos bancos dessa igreja e simplesmente somem da igreja e ninguém sabe para onde foi. Nem sequer inicia o processo. Porque o fato de você levantar as suas mãos e vir aqui, aceitar a Jesus, receber uma oração, isso não significa que você se tornou um salvo. A salvação, ela abrange muitas mais coisas. É algo muito mais complexo. É algo muito mais que a gente observa pela caminhada. Jesus disse: pelo fruto conhecereis a árvore. Quando que uma árvore vai começar a dar fruto, irmão? Demora, muito tempo. Como que a gente sabe que o cristão é um crente de verdade ou não? Demora para a gente saber. A gente observa pela caminhada. E muitas dessas pessoas a gente consegue, no meio dessa caminhada, abandonam a fé. Então, muitos deles nem sequer começaram a ter o processo de salvação. E os calvinistas dirão que não há como você perder sua salvação. Concordo em partes quando o indivíduo que entra para a igreja, sai da igreja. Entra na igreja, sai da igreja. Entra na igreja. Esse indivíduo, ele foi salvo, perdeu a salvação. Foi salvo, perdeu a salvação. Eu não acredito que Deus haja dessa forma. Eu acho que muitas pessoas que entra e sai da igreja não experimentou um processo salvífico de verdade. Meu Deus,
não é incompetente. O Espírito Santo, ele é sábio. Aquele que começou a boa obra é fiel e preservará até o fim. É claro que o indivíduo perde salvação, sim. Nós conhecemos histórias na Bíblia. Nós temos Paulo advertindo pessoas para que não caiam da graça. Mas a vida cristã é uma decisão séria. Isso aqui não é um clube que você pode assinar e depois revogar. Não é um Netflix que você assina por um mês, assiste o que você quer, depois cancela a inscrição. Salvação não é assim. O reino de Deus, ele não é assim. A verdade é, se uma vez que nós, considerando que todos nós que estamos aqui, experimentamos e participamos da verdadeira obra da salvação. Todos nós que estamos aqui participamos da verdadeira obra da salvação. A pergunta para nós esta noite é: por que que nós não conseguimos viver uma vida espiritual mais abundante e profunda? Outra pergunta melhor: o que é uma vida espiritual abundante e profunda? Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Uma vez um jovem perguntou: rapaz, essa vida abundante que Jesus falou, é um ideal de vida ou ela é real mesmo? Ela existe, essa vida abundante, aqui nessa terra? Diante de toda essa desgraça que a gente tem ao nosso redor, essa vida abundante que Jesus disse que nós teríamos, ela é de verdade mesmo ou ela é só um ideal? Eu jogo a pergunta de volta para vocês. É real essa vida? Existe essa vida abundante que Jesus prometeu? Vamos abrir a palavra de Deus? Abra comigo no Evangelho de João, capítulo de número 7, versículo de número 16. E para hoje à noite eu vou convidar para fazer a leitura para nós dessa palavra a irmã Gabi. A paz do Senhor, igreja. Espera aí, procurar. João, capítulo de número 7, versículo de número 16. 16 e 17. Jesus lhes respondeu: o meu ensino não vem de mim, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá se esse ensino é dele, ou se fala por mim mesmo. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus. Irmãos, olha que palavra forte. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá se meu ensino é dele ou se eu falo por mim mesmo. A superficialidade, ela é a maldição do nosso tempo. A superficialidade, ela está presente em quase tudo ao nosso redor. Algum tempo atrás eu fui na minha cidade de novo. E quando eu entrei na casa da minha avó, falecida minha avó, ainda tinha um armário de quando eu era criança. O armário ainda estava lá, funcionando, guardando as coisas. Hoje em dia, os armários que a gente compra não duram um ano. Você abrir a porta mais de 3 vezes, já não é mais, já não fecha igual, já vai batendo uma na outra. Assim. Os carros que a gente compra, os telefones celulares que a gente compra, as roupas que a gente compra, todas são baseadas em uma superficialidade absurda e gigantesca. Isso nos conduz e nos leva a tratar de forma superficiais também os nossos relacionamentos. Hoje a nossa rede de comunicação e amizades é muito pequena. Cada um de nós estamos presos em nossas casas, em nossos apartamentos, em nossos condomínios. Conhecemos quando muito nos vemos aqui na igreja.
superficialidade, ela é a maldição do nosso tempo. As empresas sabem disso. As empresas sabem que as pessoas não querem uma profundidade nas coisas. Os influencers sabem disso. Os artistas sabem disso. Os políticos sabem disso. A gente não tem mais a vontade de se aprofundar nas coisas. A gente prefere saber um pouco de muitas coisas. E isso é o mal da superficialidade. E sabe o que gera a superficialidade? A superficialidade, ela é fruto de uma cultura da satisfação imediata. O ser humano moderno, ele quer ser satisfeito agora. Não quer passar por processos. A nossa modernidade está sendo treinada para a satisfação imediata. Quando eu era criança, a gente esperava chegar na sexta-feira, aí a gente ia na locadora de vídeo, alugava a fita, ou uma ou duas fitas, ou então no sábado, normalmente a gente ia no sábado, alugava a fita, cassete, para a gente assistir o filme, porque no domingo era fechado, então você podia ficar com a fita mais um dia que você devolveria na segunda-feira, para você assistir um filme. Você esperava uma semana. E eu ainda sou muito fã da saga Harry Potter. Quando eu tinha 11 anos, saiu o primeiro filme. E por isso que eu tenho um valor muito sentimental, porque na história o Harry tem 11 anos, eu também tinha 11 anos, então eu cresci junto com a história. A gente tinha que esperar um ano inteiro para ver o outro filme. Hoje em dia nós temos Netflix, HBO, Star Plus, Disney Plus, Prime Video. Você escolhe o filme a hora que você quiser. É tanta da coisa que você não sabe nem o que escolher. Você pega o prato de comida, vai pro sofá e fica procurando o que eu vou assistir. A comida esfriando e você procurando. Porque é tanta disponibilidade. É uma overdose de entretenimento. O indivíduo, ele não tem mais a capacidade de esperar processo. Nós estamos sendo destreinados para isso. A nossa cultura é a cultura da satisfação imediata. A psicologia e as demais ciências do comportamento humano concordam que o comportamento... Olha isso aqui, irmão. Pega essa informação, que isso aqui é muito importante. O comportamento humano, ele é modelado aos poucos. É durante a história de vida, é durante o processo de vivência que o seu comportamento ele é modelado. Na psicologia o nome é esse mesmo, modelação do comportamento. Se você quer entender por que o indivíduo age dessa forma, você tem que entender quais processos levaram à modelagem desse comportamento. E o nosso comportamento ele é modelado e treinado todos os dias. Pela cultura, pela televisão, pelo que você assiste, pelo que você ouve, pelo que você faz, pelo que você gosta. O tempo inteiro o seu comportamento está sendo treinado e reforçado. Irmãos, imagina como que os nossos adolescentes se tornarão adultos se eles não forem preparados para determinadas coisas que a cultura não tem capacidade de prepará-los. Entenda, a modelagem do comportamento ela é importante por quê? Porque você dificilmente irá reagir a uma situação diferente da forma como você foi modelado no seu comportamento. Eu vou explicar. Esses dias eu estava passando aqui numa dessas ruas de Fortaleza, e eu não vou falar rua e nem muito detalhe para não expor, mas eu encontrei à minha frente, de bicicleta, um irmão que eu conheço, não é daqui da igreja, um irmão que eu conheço muito bem, um homem de Deus, não tem como negar, conheço, é um homem de Deus. E ele estava de bicicleta no meio da rua.
e do lado esquerdo dele tinha uma faixa de bicicleta, mas ele estava na rua. E para quem dirige carro, isso é muito chato, porque você já tem um espaço para ciclistas e o ciclista ainda está usando o seu espaço. E o que acontece? Quando ele estava passando de bicicleta, alguém de carro deve ter dado uma buzinada ou deve ter falado alguma coisa para ele. Irmãos, lembra que eu falei? O comportamento, ele é a reação natural diante da circunstância. As coisas acontecem e você reage. A sua reação é o seu comportamento. E dificilmente você irá reagir de uma forma diferente pelo qual você já foi treinado a reagir. Irmãos, esse homem... a gente não pode falar o que ele falou, mas ele mostrou o dedo e falou e gritou e fez aquela coisa toda. E eu olhando assim, meu Deus, eu vou passar aqui por longe que é para ele nem se constranger, perceber que eu vi. Depois eu parei e refleti sobre aquela situação. Aquele homem é um homem endemoniado? É alguém que abandonou sua fé? É alguém que nunca experimentou um processo salvífico? Não. É alguém que não foi treinado adequadamente a reagir a determinada situação. Tem irmãos aqui que tem a cara mais linda e fofa que você possa imaginar, até você pisar no pé dele. Eu já vi uma vez um irmão, não aqui, mas alguém que esbarrar nele assim, pisar no pé, e a pessoa fazer o movimento de dar um soco. Porque você dificilmente irá reagir de forma diferente pelo qual o seu comportamento já foi programado. Isso é muito sério. E sabe o que é mais sério? Quando isso se torna um problema de ordem espiritual. Porque o reino espiritual, existem leis e princípios próprios que são completamente adversos do mundo. No mundo até você consegue. Por exemplo, no mundo, se você for esperto, às vezes você tem uma carreira de sucesso. Se você for um criativo, se você for influente, se você for muito sabido, são valores que fazem com que muitas das vezes você saia à frente no mercado de trabalho e tenha mais sucesso. Mas o reino de Deus, não. O reino de Deus tem leis próprias. O reino de Deus é o lugar onde o grande é o menor e onde o menor é o grande. O reino de Deus é onde as pessoas mais sábias e mais tidas em alta quista com Deus são como crianças. O reino de Deus é o lugar onde o inimigo te faz mal e você o faz bem. O reino de Deus funciona em contramão à cultura do mundo. Isso torna a coisa um pouco difícil, porque o mundo jaz no maligno e você jaz no Senhor. O reino de Deus nos convoca para sermos pessoas regidas e dominadas por qualidades espirituais. Qualidades espirituais que nos tornam naturalmente diferentes de todos ao nosso redor. O reino de Deus nos convoca a ser pessoas que o mundo olhará para nós e dirá assim, rapaz, é diferente. Essa pessoa é diferente. A forma como ele lida com as coisas é muito diferente de todos os que estão ao nosso redor. Nesse ponto, é muito importante eu te dizer, eu falei que da importância de como o comportamento ele é modelado aos poucos. Agora eu vou dizer a você como que se modela o comportamento. Como que uma mulher cria aversão a um homem. Como que uma criança cria ódio pela sua casa. Como que um homem aprende a valorizar o seu trabalho mais que a sua família. Como que
as pessoas se comportam da forma como elas se comportam. São duas coisas que fazem com que o comportamento humano seja criado. A primeira delas é a crença. Você crer em uma ideia. Você crer em alguma coisa. E a segunda coisa é a disciplina. Você repete isso o tempo todo. Por exemplo, quando a gente vai aprender a andar de bicicleta. Quando você está aprendendo a andar de bicicleta, você se senta aqui na bicicleta. Se você começar a cair para o lado direito, você coloca o pneu para onde? Não é por esquerda, é para o mesmo lado, né? Então você começa a aprender a técnica. A técnica é a crença. Você acredita que funciona assim. Agora, a disciplina fará com que você desenvolva o comportamento de forma adequada. É sempre assim. Quando você vê alguém se comportando de determinada forma, esse comportamento ele nasce de uma crença. E essa crença que ele tem foi sendo moldada, foi sendo repetida, foi sendo treinada, foi sendo várias vezes repetida da mesma forma, até ele formar o comportamento que ele tem hoje. É assim que o comportamento é formado. Então, ninguém se torna um assassino da noite para o dia. Ninguém se torna um bebarrão da noite para o dia. Ninguém se torna um invejoso da noite para o dia. Ninguém se torna um pavio curto da noite para o dia. São comportamentos que são modelados, primeiramente através das crenças. Repetição, treinamento. Então, se um pai, imagina o relacionamento entre um pai e um filho, onde esse pai é completamente morno em sua relação. Responde ao seu filho de uma forma completamente sem sentimento, apenas protocolar. É um pai ausente dentro de casa. Como que você acha que esse filho irá se comportar em relação aos outros? Ele tem uma crença, é aquilo que ele vê. Ele não consegue, a gente sempre diz, a gente só dá o que a gente tem. Como é que essa criança vai demonstrar amor se ele não viu amor sendo construído dentro do seu lar? Ou se ele não viu outras formas de comportamento sendo produzidas dentro do seu ambiente? Aí é que está. Ao sermos recebidos no reino de Deus, nós trazemos toda sorte de vícios e hábitos completamente inapropriados ao reino de Deus. Aí Jesus Cristo te salvou, irmãos. Você veio para a igreja, aceitou a Jesus. Só que, junto com sua carga, você trouxe todos os seus hábitos de vida, todos os seus comportamentos, todos os seus vícios. E muitos dos nossos comportamentos que nós trazemos para a igreja são completamente adversos aos princípios do reino de Deus. É ou não é assim? A caminhada cristã é assim. Aí o que é que vai acontecer agora? O que é que a gente vai precisar fazer? Esse indivíduo vai precisar passar por um processo de transformação. Você chega aqui na igreja e você se depara com uma nova crença. Olha o fluxo da ideia. A crença com a repetição modela o seu comportamento. Aí você chega na igreja, aceita Jesus e se deparam com novas crenças, que é diferente das suas. Você muda os seus princípios, você muda a sua forma de ver, você aprende a valorizar o que o reino de Deus valoriza, você começa a desvalorizar o que o reino de Deus desvaloriza. Entra em choque o que você acreditava e agora o que você está vendo de novo. Só que você veio aqui, você recebe essas novas crenças. Só que a crença, por si só, não modela o comportamento. O fato de você acreditar numa coisa não o capacita para fazê-lo. Você precisa de treinamento, formação e disciplina. E aqui é o calcanhar de Aquiles de muitos. Eu acho que de todos os cristãos em algum momento da vida, mas é o grande calcanhar de Aquiles dos cristãos que não vivem uma vida abundante ou daqueles que deixam o reino de Deus. Sabe qual é?
você sabe o que tem que fazer, mas não consegue. Mas não tem capacidade. Aquele irmão na bicicleta, ele sabia que não podia fazer aquilo, mas ele não consegue. Porque o comportamento que está inato dele é mais rápido do que o que ele consegue raciocinar. Porque foi modelado durante muito tempo. E o cristão chega aqui, aceita Jesus, acha que o fato dele crer vai mudar o comportamento dele. Não muda. É o avarento que, quando tem uma oportunidade de ser generoso, ele não consegue. Porque a avareza já está dentro dele há muito mais tempo e domina o seu comportamento. É o casal de jovens que sabe que não pode fazer sexo antes do casamento, mas ele não consegue se conter. É o homem que é dominado pela ira, que ele precisa aprender a se conter nos momentos de dificuldade em onde ele é provado, mas o comportamento é mais automático do que ele consegue controlar. É o homem que está com o celular na mão e se depara com imagens pornográficas. E que ele sabe qual o caminho isso vai levar, mas ele não tem força para voltar. Ele sabe o que fazer, mas não tem força. Não tem condições. Isso é aquilo que mais dói na gente, irmãos. É a incapacidade humana. É onde você vê na íntegra o quanto nós somos caídos e dignos de graça e misericórdia, porque se for por nós, não dá. Não consegue, por mais que você queira. É muito mais forte. Diante disso, muitos textos da Bíblia ganham a luz e o significado. Por exemplo, olha Romanos 12. Quantas vezes você leu esse texto? Romanos 12 e 1. Diz assim o texto: portanto, irmãos, exorto-vos, pelas compaixões de Deus, que apresente o seu corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, diariamente. É um processo diário que você vai fazer. E não vos amoldeis, ou seja, não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos, renovai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você tem uma nova crença, mas você vai fazer um culto racional com Deus, para que você seja moldado segundo essa nova crença. Não existe mágica. Romanos 7, 19 e 20 é um texto muito emblemático. Paulo vai dizer assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer fazer o bem está em mim, mas não realizar. Pois eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Portanto, se faço o mal que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Tu sabe o que é a desvantagem da gente? Além de tudo isso, nós temos uma grande desvantagem. A natureza pecaminosa, ela é muito mais habilidosa para os vícios do que para a virtude. É muito mais fácil você desenvolver a preguiça do que você desenvolver a competência. É muito mais fácil você desenvolver o egoísmo do que o amor para o próximo. É muito mais fácil. É infinitamente mais fácil você ser egoísta do que você amar o irmão. É muito mais fácil você se vingar de alguém do que você engolir a seco e aguardar no Senhor a vingança que vem do Senhor. Nossa natureza, ela é habilidosa demais para vícios. Aí então você já tem uma cultura que modela comportamentos anticristãos. Você já tem a capacidade humana, habilidade natural humana de desenvolver o que é ruim. Olha o que é que o mestre, nosso mestre,
Jesus Cristo diz em Mateus capítulo de número 15, versículo de número 8. Versículo de número 8 e 11. As pessoas estavam indignadas porque os discípulos comiam sem lavar as mãos. Porque isso as tornava impuras cerimonialmente. Jesus disse assim: este povo me honra com lábios, mas o seu coração está distante de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos do homem. E chamando a multidão, disse: ouvi e entendei. O que torna o homem impuro não é o que entra pela boca, mas o que sai dela, isto é o que torna impura. O versículo 17 diz assim: não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é expelido? Mas o que sai da boca procede do coração, isto é o que torna o homem impuro, porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, o furto, o falso testemunho, a calúnia. Antes da psicologia falar isso aqui, nosso mestre já sabia. Que não adianta eu saber qual é o comportamento certo, eu preciso ter um coração modelado. O coração é o nosso caráter, a fonte dos nossos comportamentos. Então a circunstância vem até mim e eu reajo de forma santa, porque é do coração que procedem as saídas da vida. É a transformação. Jesus sabia que se ele trouxesse regras, as pessoas burlariam as regras. Ele quer uma transformação do coração. Deixa eu te perguntar uma coisa, meus amados irmãos queridos. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, e aqueles homens estavam insultando o nosso Senhor, cuspindo em sua face, rindo, ridicularizando o seu chamado. O que foi que o Senhor disse àqueles homens? Deus, Pai, perdoe-lhes, eles não sabem o que fazem. A pergunta que eu vos faço é: para Jesus, era mais fácil ele amaldiçoar ou ele abençoar aquele povo? Para Jesus, seria infinitamente mais difícil amaldiçoá-los, porque é algo que já está em seu coração, irmãos. As saídas da vida de Jesus Cristo eram puras, eram transformadas, eram limpas. E é isso que o reino de Deus convoca para nós. Ele quer que as saídas da vida, que é o nosso coração, irmãos, seja modelado de uma forma em que as circunstâncias virá e nós agiremos de forma santa, como Jesus, sem precisar pensar. Isso é o que Paulo vai dizer, que é Cristo sendo gerado em vós. Sabe? É Cristo sendo gerado em vós, que você agirá como Jesus agiria, sem precisar pensar. Quando você chega a esse estágio, meu irmão, você está num estágio de amadurecimento espiritual absoluto e maravilhoso. Porque se você pensar assim, não, eu vou ficar aqui o tempo todo pensando, o que é que Jesus faria no meu lugar aqui? O que é que Jesus faria no meu lugar aqui? Irmãos, você não conseguirá fazer como Jesus fazia, se você não viver da forma como ele viveu. Porque Jesus Cristo tem o seu comportamento modelado, e nós não. Então como é que eu vou dar outra face para o meu inimigo, como Jesus faria, se eu não tenho capacidade para fazer isso? Se a minha resposta imediata é de ira? Não sei se os irmãos estão entendendo, mas pega esse fio. O coração é a fonte dos comportamentos. É ela que Jesus Cristo te salva. Jesus Cristo te salvou não foi só para te livrar do inferno, foi para te fazer uma pessoa diferente. Foi para te fazer uma pessoa segundo a sua imagem. Você agirá como Jesus agiria a partir do momento em que Cristo é gerado em você e o seu coração é transformado segundo a sua imagem. Então os comportamentos santos fluirão de forma natural da sua vida. Mas é preciso, em primeiro lugar, você ter as crenças corretas e a disciplina correta. Aí é que está, irmãos. A gente não quer submeter a disciplina. A gente quer agir como Jesus agiria, mas não quer viver como ele vivia.
Por isso que nós vivemos, muitas das vezes, e eu sou o primeiro dessa fila, numa superficialidade da vida cristã. Poderíamos estar experimentando muito mais de Deus. Poderíamos ter uma vida espiritual muito mais abundante. Poderíamos ter manifestações divinas muito mais claras em nosso meio. Mas será que nós temos essa sede? Será que nós temos essa fome? Será que nós temos esse desejo? Será que nós anseiamos pelo Senhor de forma desesperada, como o salmista fazia? Como Cristo fazia? Jesus dizia, a minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai, eu não quero outra coisa. O que é que eu faço agora? Essa mensagem eu trouxe com um único objetivo. Eu queria convocar, se é que eu posso usar essa palavra, não vou usar essa palavra. Eu queria convidar graciosamente os nossos irmãos a virem para os nossos cultos de quarta-feira. Como que você vai estabelecer crenças corretas se você não recebe o ensino da palavra de Deus constantemente? A partir dessa quarta-feira nós vamos começar uma série de sermões expondo o Sermão do Monte, que é a abertura, é como se fosse a constituição do reino de Deus. Jesus Cristo estabeleceu, ele veio trazer o reino de Deus. O primeiro sermão que ele deu de como nós deveríamos viver nesse reino foi o Sermão do Monte. Nós vamos estudar ele aos poucos, para que a gente consiga estabelecer crenças fortes no nosso meio. E assim, através dessas crenças, incentivá-los à disciplina, incentivá-los ao processo de transformação. Irmãos, você não tem noção do quanto, por exemplo, o jejum, ela é uma disciplina que pode limpar você de tanta coisa, da ira, do desespero, da inquietude. Pessoas que têm prática regular de jejum são pessoas que conseguem reagir contra a ira de forma muito mais eficiente. Sabia disso? Pessoas que têm uma vida prática de oração constante para com o outro irmão conseguem desenvolver o amor cristão. Você sabia que se você orar para o seu inimigo, você vai acabar amando ele? Aleluia! São disciplinas, irmãos, orações, jejuns, meditação, leitura da palavra com tempo de qualidade. Quando a gente chega nessa parte, normalmente desagrada. As pessoas já ficam, tem que fazer isso. Tem que fazer. Porque é modelação de comportamento. Não adianta você crer. Você tem que crer e praticar. Então nós convidamos os irmãos a virem. Irmãos, eu sei que a grande maioria de vocês trabalham durante a semana. A nossa média de frequência dos irmãos nas quartas-feiras tem sido entre 80 a 100 pessoas. Dessas 80 a 100 pessoas, eu acredito que umas 60 trabalham durante a semana. Mas pergunte a elas se vale a pena fazer um esforço e vir. Irmãos, é porque é tão cansativo. Eu sei que é. Para todos nós é cansativo. Mas Maria escolheu a melhor parte. Por que tu não pode escolher também? Nós temos o ciclo de oração, 6h30, vem orar. Quando dá 7h30, nós vemos para o templo, temos momento de adoração, 3 louvores e 1 hora de palavra. Disposição das Sagradas Escrituras. Converse com alguém que está vindo e pergunte. Irmão, faça um esforço. Venha ouvir a palavra de Deus. Venha ouvir o que Cristo tem a ensiná-lo. Lembra do texto que a gente leu? João 7, e versículo 16 e 17. Jesus respondeu, o meu ensino, ele não vem de mim, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, quem é que quer fazer a vontade de Deus aqui? Isso é o reino de Deus.
Reino de Deus é o quê? É o lugar onde Deus reina. E onde Deus reina, a vontade dele é feita. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Se alguém quiser fazer aí a vontade de Deus, saberá se o meu ensino é de mim mesmo ou dele. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Você quer saber se o meu ensino é de verdade? Faça. Faça. E veja se sua vida não muda. Glória a Deus. Quer saber se meu ensino é de verdade? Quer saber se meu ensino traz vida? Quer saber se a vida abundante é real? Faça o que eu digo. Experimente. É isso que Jesus está convidando. E eu, humildemente, na presença do meu pastor, dos nossos pastores, estou estendendo esse convite. Venha nas quartas-feiras, faça esse esforço. Nós vamos estar estudando sobre o Sermão do Monte. E por último, para a gente encerrar, nenhum cristão se desenvolve e amadurece sozinho. Você precisa da vida de comunhão com a igreja. Por que é que cristãos abandonam a fé? Porque querem seguir a caminhada sozinhas. Não vão conseguir. É o pastor Pedro que me ensina a ser mais paciente. É o pastor Teixeira que me ensina como ser um obreiro da casa do Senhor. É o pastor Nésio que me ensina como ser gaiato e feliz na presença do Senhor. É os meninos do louvor que me ensinam a paciência. Não tem como você seguir sozinho. Nosso comportamento ele é modelado bem de pouquinho. E é na convivência um com o outro. É na experiência um com o outro. É no puxar de orelha de um. É no apoio do outro. Toda vez que eu termino um sermão, tem sempre uma irmãzinha de cabelo branco. Irmão, que coisa maravilhosa. Foi bênção do céu. Amém, irmão. Continue orando por mim, que o vaso é fraco. Mas são isso que vão fortalecendo. A brasa fora do braseiro. Todo mundo sabe dessa história. Se você tira uma brasa de um braseiro, ela vai se apagar. Elas juntas, a gente consegue crescer, amadurecer, fortalecermos uns nos outros. O reino de Deus está à nossa disposição. Irmãos, a palavra de Deus, ela limpa o nosso coração. Jesus disse, vocês já estão limpos pela palavra. A palavra de Deus limpa o nosso coração. A vida de comunhão com a igreja fortalece as nossas disciplinas. Nós aprendemos a viver a vida cristã uns com os outros. E assim nós alcançamos. E assim nós alcançamos uma vida mais profunda com Deus.